Nós temos as observações mais recentes à direita sobre a temperatura na superfície e à direita a temperatura na superfície do mar. Nós vemos um aumento linear da temperatura da Terra, porque há mais gases e há mais aquecimento. Mas vemos então em seguida essas linhas coloridas em que vemos um aumento acelerado da temperatura, principalmente nos oceanos. Aí fica mais claro. E a linha mais escura se refere a 2025, a linha laranja 2024. Isso é preocupante, porque começamos a ver sinais de que o país está gradualmente perdendo sua capacidade de suportar esse abuso que nós todos estamos colocando sobre o planeta, essa pressão adicional. Aqui temos os mesmos dados, à esquerda, temperatura da atmosfera e à direita, temperatura dos oceanos. Até 2014, a temperatura vinha aumentando tanto na Terra quanto nos oceanos. E aí, de repente, vimos uma aceleração desse aquecimento. E não conseguimos explicar isso plenamente, algo que nos preocupa muito, mas é muito provável que isso esteja relacionado ao fato que estamos já superando aqueles limites planetários. Isso, naturalmente, tem vários impactos. Começamos a ver uma aceleração da elevação do nível do mar, e essa elevação está agora de 0,4 a 0,5 centímetros por ano, que é mais ou menos o dobro da velocidade do que ocorria há cerca de 2 décadas atrás. Isso demonstra claramente que se nós já passamos, se já superamos aquele limite de 1,5 graus Celsius, nós já chegamos a uma situação crítica, mesmo que a materialização completa demore centenas de anos. Isso é o que está, na verdade, começando a gerar custos para a economia global. E é por isso que é tão urgente. Hoje vemos evidências que 2024, que foi o primeiro ano que superamos a temperatura limite, isso teve um custo para a economia de 200 bilhões de dólares e vai continuar acontecendo, porque o relatório para o Fórum Econômico Mundial, nós concluímos, a partir das avaliações feitas, que até 2035 nós vamos ver 7% de queda de ganhos anuais por conta dos eventos extremos que estamos observando, não só por conta desses pontos de flexão, mas por conta dos impactos da infraestrutura na produtividade do trabalho. Nós estamos começando a falar sobre grandes números em termos de risco e muito disso se conecta com o que eu chamo de corredor da vida. O corredor da vida é um ponto de referência fundamental pelo qual nós podemos dizer cientificamente, sem hesitação, que há muito aqui em jogo. Se nós observarmos esses gráficos, esse é um dos gráficos mais importantes que eu posso mostrar hoje. Há 400 anos, nós temos 3 janelas aqui. Vamos começar aqui mais para a direita. O que nós vemos aqui é aonde nós estamos hoje, 3,1 graus centígrados, um aumento de temperatura. Estamos com a probabilidade de mais de 3 graus de crescimento, 3,1 graus de crescimento até o fim. Se a gente desenhar uma linha para a esquerda, nós teríamos que desenhar uma linha 400 milhões de anos atrás, antes que pudéssemos achar um período em que a gente teve uma temperatura assim, ou seja, 3 graus Celsius é um futuro desastroso. Não há nenhuma evidência de que possamos manter os seres humanos na Terra com esse aquecimento. Nós temos esse cilindro estreito aqui, que é o que eu chamo de corredor da vida, é a variabilidade de temperatura ao longo do Holoceno. Nos últimos 10 mil anos, depois que saímos da última
era glacial. 14 graus Celsius era a temperatura média, mais ou menos 0,5. Era uma variabilidade bem pequena. E dentro dessa faixa foi aonde as civilizações se desenvolveram. Antes a gente vivia em cavernas, nós éramos coletores-caçadores, nós vivemos 2 eras glaciais e nós temos aqui um corredor maior para a esquerda, que são os últimos 3 milhões de anos. Nós nunca ultrapassamos mais de 2 graus centígrados e na pior era glacial, menos 5 graus centígrados. A faixa que efetivamente foi a maior faixa de variabilidade foi mais 2 ou menos 5. É uma faixa bem grande que divide as civilizações. Esse é o que nos permite ver esse mais 2 ou menos 5. Esse é uma questão fundamental de por que nós temos que nos preocupar com o planeta. Mas há beleza nisso, porque nós temos tanto no Holoceno. Usamos o Holoceno como ponto de referência para os limites planetários. Agora, a questão é, será que o planeta está perdendo resiliência? Nós temos um grande debate científico acontecendo agora. É por conta das erupções vulcânicas, por conta da poluição, por conta da insolação, dos fatores de insolação. Por que será que esse aquecimento está se acelerando? E uma das coisas que nos preocupa, e o Carlos Nobre vai falar sobre isso, é que nós temos os primeiros sinais de que a biosfera, de que a natureza na Terra está mostrando sinais da sua capacidade de perda de carbono. O que vocês veem aqui acima de zero são as emissões de carbono e a perda de carbono. O verde escuro é a absorção de carbono pelo oceano e pela terra, desculpe, e verde claro pelo oceano. Bom, a questão principal é que do lado da Terra ou no lado terrestre, se nós olharmos do lado direito desse gráfico de colunas aqui, a Terra está perdendo a sua capacidade de capturar carbono. A parte brasileira da bacia amazônica está mostrando sinais de não ser mais o carbon sink, e nós temos que indicar a falta de habilidade de absorver carbono e evitar essas contas que estamos mandando para a Terra. Nós temos que nos assegurar que temos a biodiversidade, sistemas funcionais e grandes ecossistemas que estejam saudáveis, que possam aguentar o estresse causado pelo clima e que possam manter o sistema terrestre intacto. Recentemente, nós analisamos esses sistemas e vocês não vão ver esses dados aqui, mas para resumir isso, nós mostramos que mesmo que nós façamos uma transição lenta, uma eliminação gradual desses combustíveis fósseis, a gente não vai conseguir sair disso sem melhorar a natureza. Só através do sequestro de carbono terrestre, sem inclusão dos oceanos, que seria o dobro do número, nós já não conseguiríamos. Então, o IPCC reconhece isso. Na sua avaliação, eles concluíram que nós estamos causando o aquecimento global e a crise planetária. Se vocês olharem a análise, nós devemos cuidar da Terra para manter o clima estável.
O IPCC está, inclusive, quantificando quanto a gente teria que economizar em termos de natureza. Quase que 50% da massa terrestre teria que ser preservada para a estabilidade do planeta. Isso é de importância crítica. E temos também a questão dos pontos de não retorno que são reais. Num estado saudável, esse aumento seria linear, mas quando nós estamos no estado que nós estamos, a gente pode chegar a um estágio que não vai mais suportar a vida na Terra. O Oceano Atlântico tem um desses sistemas, o sistema antártico, a floresta amazônica. Nós mapeamos esses pontos por todo o planeta e essa é uma evidência muito importante para os limites do planeta, mas também a questão da ação climática. Nós temos aqui todos os 16 listados. O que nós vemos em vermelho aqui é uma avaliação científica de risco. Isso aqui são as faixas das cinzas ali. Aqui a gente vê esse ponto de não retorno. Se a gente olhar aqui os 5 principais, esses são os pontos que mostram que provavelmente há uma alta probabilidade que eles já ultrapassaram o limite com 1,5%, 1,5 de graus centígrados a mais, ou seja, nós temos todas esses sistemas. A floresta amazônica está aqui em 3,5 graus Celsius. E isso nos dá apoio científico, mostrando que 1,5 é um limite planetário. Nós precisamos nos manter afastados desse limite o máximo que pudermos.